Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Hoje com a Ana Sá Lopes. Viva a Ana! Olá, Ruben, estás bom? Bem, estas declarações estão a correr o mundo, não é? Não fosse António Guterres o secretário-geral das Nações Unidas. Vamos ouvir. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Ana, Guterres esteve bem em dizer que era importante reconhecer que os ataques do Hamas não acontecem do nada. Eu acho que sim, acho que António Guterres esteve muito bem mesmo. Só que, como vivemos tempos de total extremismo de posições, de facto, ignorar todo o passado é uma coisa inacreditável. Limitou-se a falar da ocupação, quer dizer, é aquela ideia de que agora passou-se a ver o mundo a preto e branco. Pôr contexto é perigoso. Ou seja, António Guterres limitou-se a pôr contexto. Claro que criticou, fez uma brutal crítica aos ataques do Hamas, aos carniceiros ataques do Hamas de 7 de outubro. O problema é que, como se proibiu agora, os discursos têm que ser sempre a preto e branco, deixou de haver cinzentos, como se o mundo fosse todo a preto e branco. António Guterres está a ser vítima, não só o que disse o Estado de Israel, o embaixador de Israel na ONU quer a sua demissão, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita cancelou um encontro. Ele está a ser alvo de uma grande. Até aqui, a América, os Estados Unidos ainda não se pronunciaram, mas o Reino Unido já se pronunciou. E o que diz o Reino Unido sobre António Guterres, através de um porta-voz, é muito... não dá nenhum apoio a António Guterres. Diz que não se revê nas palavras de António Guterres através do porta-voz, não é mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz apenas que não se revê e depois diz a seguinte frase: a ONU, enquanto corpo, enquanto instituição, continuará a ser apoiada pelo governo do Reino Unido. Mas não é António Guterres, e isto é muito significativo. E o próprio Ministro da Imigração inglês também disse que António Guterres devia pedir desculpa. Isto demonstra... E depois também houve o ministro e o Matteo Salvini também veio... Ainda não ouvimos o que diz uma posição dos Estados Unidos da América sobre o discurso de António Guterres, mas acho que a situação de António Guterres agora passou a ser muito complicada dentro das Nações Unidas, como presidente. Os críticos dizem que isto pode ser um equivalente a dizer, por exemplo, que os ataques do 11 de março de 2004 também não aconteceram do nada, ou o 11 de setembro de 2001 também não aconteceu do nada. Isto é comparável, dizer esse tipo de coisas? Ouvir o discurso de António Guterres na íntegra percebe-se completamente que ele não é nada absolutamente meigo com o que se passou em 7 de outubro. Não acho que haja possibilidade de vir com comparações com o 11 de setembro, que não fazem sentido nenhum para mim nesta altura, embora haja muito... Agora, neste momento, compara-se ao Holocausto, o 7 de outubro. As comparações deviam ficar no seu sítio. Discutir esta questão do ataque horrendo que fez o Hamas, passando um pano com o que foram os últimos anos na Palestina. Aliás, Israel inventou o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista e é um grupo absolutamente... é um grupo que não respeita os direitos humanos, é um grupo que quer extinguir o Estado de Israel. Enfim, e foi alimentado, de facto, por Israel o seu nascimento. Nós estamos a viver um momento muito complexo na cena internacional. O facto de, neste momento... Independentemente de eu concordar absolutamente com António Guterres, mas António Guterres já não ser um interlocutor para a paz, as Nações Unidas já não ser um interlocutor da parte de Israel, isto é muito complexo. Eu não sei se António Guterres vai conseguir manter o seu posto de secretário-geral da ONU. Não sei. É essa a questão, Ana. Hoje já assistimos a uma tomada de posição do governo português que subscreve as palavras de António Guterres. Já assistimos a alguns líderes europeus, assim de cabeça estou-me a lembrar também do líder espanhol, que subscreve o que disse Guterres. Terá mesmo Guterres o seu lugar em risco depois do que disse nesta terça-feira? Acho que pode ter. Eu acho que ele pode ser forçado a uma demissão. Ou melhor, ele próprio achar que neste momento já não contribui para a solução, mas porque a solução é a paz,
Eu acho que as palavras dele foram todas em função da paz. Na minha opinião, foram completamente em função da paz. O problema é que uma das pessoas que poderia ser um intermediário no conflito não é considerado pela uma das partes, é considerado por uma das partes como estando aliado à outra, erradamente, totalmente errado. Obviamente que Guterres não é apoiante do Hamas, e isso ficou absolutamente claro no seu discurso, só que como as posições estão extremadas neste momento, quem diz que neste momento na faixa de Gaza se vive uma situação humanitária tenebrosa, os hospitais estão todos fechados, é considerado pró-Hamas. Estamos neste momento da discussão, o que é absolutamente triste. Há bocado estava a ouvir o Jorge Moreira da Silva, que preside uma das organizações da ONU, a dizer que não devíamos estar a ligar tanta importância às palavras de António Guterres, mas a discussão sobre as palavras, mas de facto ao desespero humanitário que se passa neste momento em Gaza, os hospitais já não têm luz, portanto estão a fechar os hospitais, e isso é verdade. Agora, estás-me a perguntar se António Guterres vai sobreviver. Não faço ideia. Acho muito difícil que... Eu estou muito ansiosa por ouvir uma posição dos Estados Unidos da América, mas o que já ouvi do Reino Unido, que habitualmente Reino Unido e Estados Unidos da América estão bastante alinhados, o Reino Unido claramente não apoiou António Guterres. E, aliás, senão o Ministro da Imigração não iria obrigar o Secretário-Geral a pedir desculpa, que não pediu, mas sentiu-se na obrigação de vir fazer uma espécie de declaração dizendo que estava a ser completamente mal interpretado. E estava. Vamos ver se os Estados Unidos não deixam as Nações Unidas também num pântano, obrigando António Guterres a demitir-se. Eu acho que a situação é muito complexa para António Guterres neste momento. Mesmo muito. E o próprio António Guterres, estás a falar do pântano, estás-me a provocar com o pântano, mas quando o pântano de António Guterres, ao contrário do que muita gente diz, não era que o governo era um pântano. Era que naquele momento ele já não conseguia fazer mais nada. Sim, e essa é a questão. Nas Nações Unidas, o que é que ele conseguirá fazer a partir desta quarta-feira, a partir destas palavras? Na realidade, o pântano 2001 em Portugal era ele que não tinha maioria absoluta, já não tinha condições de governar mais porque não tinha apoio. Neste momento, a falta de apoio internacional pode ser uma da situação que pode levar à admissão. Eu acho que neste momento devemos estar à espera de tudo o que possa vir a acontecer. Os próximos dias vão ser indicativos do que poderá vir a acontecer. Já agora, Ana, vamos olhar para onde? O Presidente da República hoje esteve numa sessão com o Ministro das Finanças e fez grandes elogios ao Ministro das Finanças. Disse que tinha feito uma exposição, eu registro o adjetivo, primorosa, no conteúdo e na forma. O Presidente da República já disse muito bem do orçamento, mas está claramente com uma fantástica relação com o Ministro das Finanças. Isto é uma coisa muito curiosa e vamos esperar para ver o que é que isto vai dar. Mas se calhar uma bela amizade. Está escolhido o candidato preferido à sucessão de António Costa dentro do Partido Socialista. Um beijinho até amanhã. Beijinho até amanhã. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.